Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é pastora Flaviana Silva. Estou aqui nesse primeiro podcast hoje com a nossa querida irmã Edilane Aparecida, que estará falando um pouquinho aqui do seu testemunho, que é maravilhoso, e desde o primeiro dia que eu ouvi, o meu coração já sentiu. E eu tenho certeza que o Senhor também estará falando com você. Irmãos, tivemos que dar uma paradinha porque tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido em nome do Senhor Jesus e nós vamos dar continuidade aqui. Então, pode convidar os irmãos aí para entrar na live, para assistir conosco, compartilha aí, se inscreva, curta, deixa a sua mensagem, abençoe e seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, Edilane, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite. Edilane, eu queria, primeira coisa, eu queria que você falasse qual igreja que você congrega, apresentar um pouquinho de você. Tá? Edilane, né? Sou casada com o Cleiton, temos a Ashley, e a gente é da Vida por Vidas no Buritis, pastor Marcelo e a nossa pastora Célia. Amém. Deus Casada com o abençoe. Cleiton, A vida dele é, também, a vida casada, da sua e a filha, gente do seu é da Vida esposo. por Vidas, e Vamos lá, pastor então, Marcelo sobre o e a nossa testemunho, pastora né? Eu nunca tinha ouvido Célia. falar Casada sobre gravidez com solar. o E eu acredito que e a gente muitas é da Vida pessoas por também Vidas, não sabem o pastor que Marcelo é. e a Então, eu nossa queria que pastora você contasse um pouquinho dessa Célia. gravidez, como que foi, e vamos conversando aí. Nós também nunca tínhamos ouvido falar, né, Sim. pastor? Desde que a Ashley tinha 3 anos de idade, eu queria ter outro filho. Mas devido aos problemas que tive na gravidez dela, o Cleiton estava com medo, não queria mais. E os médicos também já tinham falado que era melhor não ter. Mas a Ashley foi crescendo e na salinha da igreja ela fazia cartas para Deus pedindo um irmão, que ela queria ter um irmão. E aí fui conversando com o Cleiton, a gente conversou e decidiu que teria. Parei de tomar anticoncepcional em 2019. 2020, no início, eu descobri que estava grávida. Foi uma alegria total, contando para a família, para ela, fizemos uma cartinha para ela. A gente estava muito feliz mesmo, porque era algo que a gente queria. Eu, principalmente, queria há muitos anos. Aí eu fiz os primeiros exames, estava tudo ok com os meus exames. Aí eu fiz uma ultrassom, eu estava aproximadamente com 1 mês e meio de gravidez. Essa ultrassom não viu feto. Levei Uhum. para o meu médico, ginecologista, e ele falou que estava novo, não estava, tipo que ainda estava com 15 dias, não estava igual eu pensava com 1 mês e meio, ou que teria dado. A Sim. gente ficou um pouco sem entender. Nesse período a gente estava em Moeda lá com os meus sogros, aí a minha sogra achou estranho, eu também, ele ter falado aquilo, chorei muito naquele dia. Minha mãe tinha comentado: Nossa, você está parecendo que está grávida de gêmeos, porque sua barriga está muito grande. Então já tinha sinais de algo Uhum. diferente. Muito, Mas como tinha pouco tempo, um mês e meio que você falou? isso, Ah, e tá. a barriga estava bem Muito grande. grande. E como eu tenho tios gêmeos, minha mãe pensou que poderia Ah, ser gêmeos. E nesse dia o Cleiton falou para ficar tranquila, né? Porque com 15 dias eu faria outra ultrassom. Só que quando foi 15 dias, foi a primeira semana da pandemia. Eu fui na Corpo fazer a outra ultrassom e meu marido ficou do lado de fora, entrei sozinha, e doutor Nilton passando, aquela maquininha passando e não me falava nada. E eu ansiosa, querendo ver meu bebê, eu quero ver meu bebê. Ele falou: Então, Edilane, eu tenho uma notícia para te falar. Você deu mola e datiforme. Aí eu falei: O que, que é isso? Aí já comecei a chorar, porque não era um bebê, era uma uhum. mole datiforme. Aí ele falou: Você vai agora para o hospital, você não vai em casa, aproveita que você está em jejum, lá eles vão te explicar tudo. Aí já saí de lá chorando, encontrei com meu esposo na rua sem entender nada. Aí já contei para ele me levou direto para o hospital. Chegou lá, eu fiquei sozinha, porque ele não podia ficar, aquela loucura de pandemia. E aí começaram os processos, né? Só que não me fizeram beta antes, então eu não sabia quanto tempo eu estava mesmo de gravidez. Uhum. Já me submeteram a RAC, porque é a anestesia que dá para esse tipo de doença, né? Da mola. Só para a gente entender um pouquinho. Então, você teria que fazer a retirada do feto, é alguma coisa nesse Isso, uma sentido? curetagem. Ah, tá. Eu Só para a pensava gente que entender era melhor. isso, eu pensava que eu faria uma curetagem. Sim. Só que é uma cirurgia mais, não sei a palavra, mais avançada, Uhum. mais grave, né? Mais Porque agressiva. isso, mais agressivo, que é como se o cromossomo meu não saiu. A gravidez molar é quando só sai o cromossomo do pai. Ah, tá. Aí é como se formasse um cacho de uva que estourou.
Em algumas mulheres vão dar hemorragia, elas nem vão saber que estava grávida ou que perdeu um bebê. No meu Ah, caso, eu não estourou, eu não tive hemorragia, é como se colasse na parede do útero, assim, né. E entendi. aí tem que tomar RAC, porque tem que como cortar. E Uhum, aí não foi feito o processo de tirar. E uhum. essa pandemia, os médicos todos loucos, aí me deram comida, me deram água, me fizeram andar, aí fui para Isso casa. tudo logo após essa cirurgia de hack? Isso. Ó, a Aí cirurgia na a anestesia? anestesia da RAC. Aí Sim. fui para casa, aí voltando para o hospital, porque a barriga continuava crescendo, eu Uhum. continuava com os enjoos, porque é a gravidez mesmo, porém Você voltou depois de quanto tempo? Então você saiu quando você fez o ultrassom, você foi para o hospital, aí já aconteceu esse processo de você tomar essa hack, de você deles só tirarem, tirar que não tirou teoricamente isso. teoricamente tiraram, e você já fez tudo que não podia fazer. Você bebeu água, você comeu, Andei, que não é o tinha no forças na perna. que é o normal de quando a gente toma alguma anestesia, a gente tem que ficar em repouso, tem que esperar um tempo, né, É, acho que 8, 10 horas, não sei e ao não certo. esperar esse tempo. Não esperaram, e já ligaram para o meu marido que poderia me buscar. Foi Sim. muito rápido, né, já Aham. era noitezinha, mas eu Sim. entrei para a sala, para o bloco, era umas 3 horas da tarde, por exemplo. Uhum. Sim. E aí eu fiquei em casa passando mal uns 3 dias com enjoo, barriga crescendo. Aí Uhum. voltei no hospital, voltamos no hospital, não fizeram Uhum. beta, nada, não fizeram nada Sim. comigo. E em casa, voltava para o hospital, a mesma coisa. Até que 2 amigas foram me visitar, já estava com 20 dias pós a Esse curetagem. primeiro procedimento, vamos Isso. dizer assim. Aí eu não consegui comer, ela levou algo para eu comer, eu não consegui comer, só vomitando muito, a barriga crescendo. E aí ela comentou com o marido dela que trabalha no Felício Roxo. Aí ele Uhum. falou para o Cleiton me levar para o Sofia naquela manhã cedo, assim o Cleiton fez. O Gente, Sofia, o outro hospital. hospital em Belo Horizonte, Sofia Sim, Feldman. sim, que A eu acho que até É especialista especialista em gravidez, gravidez, alguma coisa assim. parto. Aham. Aí a gente chegou no Sofia, fizeram o beta, Hum. aí sim foi feito um beta-HCG. Hum. Eu não lembro agora, mas estava muito alto, porque é muito alto, não é o normal de uma gravidez normal. Sim. E aí o ginecologista, o obstetra, falou para mim: não, não tiraram a mola, porque seu beta-HCG está muito alto, então você vai fazer uma ultrassom e voltar amanhã. Aí eu fiz a ultrassom, o doutor Luísio já nessa segunda que fez, e falou que tinham feito algo errado mesmo, que todo ginecologista estuda sobre a mola. E aí ele falou que eu poderia ir lá no consultório dele, só que aí eu voltei para o Sofia e fiz a cirurgia, porém já estava no pulmão. A Hum. mola hidatiforme ela começa no útero, se não tratada ela vai para o pulmão e para o cérebro muito rápido. Entendi. Então, você teve esse processo de, né, de ter essa primeira aliás, teoricamente eles tiraram, mas não tiraram nada, porque você Não, continuou tendo sintoma de gravidez, você estava tendo enjoo, exatamente. a barriga crescendo, todos os sintomas, e aí você foi para um segundo hospital, onde tem uma, eh eh, é especialista mesmo, né, em questão de Isso, parto, e aí que fizeram o procedimento, vamos dizer assim, correto, fizeram. mas a situação já estava um pouco avançada, vamos dizer assim, é isso Exatamente, mesmo? isso, Isso, aí você chegou lá, começou a fazer esse acompanhamento com o obstetra, né, isso. e aí, como que foi esse processo aí, depois que você sabia que já você ficou sabendo que estava no pulmão, que você falou, né? É, Como que foi essa situação? então, eu cheguei no Sofia, aí foi um processo, eles retiraram mesmo, e aí Aham. eu faria um acompanhamento por 1 ano no Sofia com o obstetra, que o acompanhamento é o beta-HCG todo mês, por 1 Hum. ano, e depois você pode engravidar normalmente. É porque tem uma quantidade que tem que ficar esse beta? Não, Só ele não pode se estar ele alterado. tivesse baixado o normal de uma mulher Ah, sem estar ah, gestante, tá sim. tudo ok. Uhum, E aí tiraram a mola e 1 semana depois eu teria que voltar para ela ver. Colhi o beta lá no Sofia e uhum. passei na médica. O beta continuava muito alto. Nesse dia, não deu para o meu marido ir comigo, porque ele tinha dentista, aí ele pediu para o pai dele me levar. Então, como era pandemia, eu estava sozinha, como era uma notícia muito grave que ela ia me dar, ela mandou, autorizar a entrada do meu sogro, e o meu sogro entrou na sala Uhum. e ela falou: "Infelizmente, quando a gente tirou a mola do seu útero, já
estava em outro lugar, que nós não sabemos onde. Uhum. A gente vai te encaminhar agora para o Hospital das Clínicas, te aconselho, se você passar lá hoje é melhor, para já dar entrada. E provavelmente ela já foi falando: "Você vai ter que fazer quimioterapia, vai cair seu cabelo". Nossa, quimioterapia? É, quimioterapia. Nossa. O tratamento quando, né, não foi tirado a tempo no útero. Uhum. Tem algum tempo, tipo assim, depois que a pessoa sabe, tem que tirar o mais rápido possível então para evitar isso? Quando a pessoa descobre que fica no caso que eu fiquei, que ficou grave muitos dias, a mola, tem que ser o quanto antes. Entendi. Não pode demorar, porque vai para o pulmão e vai para o cérebro, mas Uhum, até então a gente não sabia. uhum, Ela só falou para ir para o Hospital das Clínicas o quanto antes, fez a transferência, né, explicou tudo como que estava. uhum, Aí eu vim para casa, meu sogro me deixou em casa, o Cleiton chegou, eu tomei um banho, chorei bastante, falei com minha filha, aí eu já do Sofia, que é muito longe, até em Nova Lima, eu já vim pensando tudo, mulher, uhum, né. E aí eu falei com Ashley: "Não quero ver seu pai, não quero ver ninguém", fechei a porta do quarto, aí ele entrou, e aí ele falou que eu falei: "Não, eu vou fazer quimioterapia, eu vou ficar careca, não sei nem se eu vou viver, você leva eu e Ashley pra casa da minha mãe, me deixa lá e eu vejo como que eu trato". Aí foi quando ele segurou na minha mão e falou que casou comigo, não foi pra separar, que foi pra cuidar e que a gente ia vencer isso juntos. uhum. E a gente é ser humano, né, mulher, É, a gente claro. vai pensando um monte de É. coisa. E quando vem uma notícia dessa, principalmente de quimioterapia, eu acho que não vem uma sensação de vida. Não vem. Não É vem. isso aí, pastora, é a sensação de morte. Eu vou morrer, eu vou ficar feia. E a gente novos, né, Aham. considero nova, assim, É, mas né. é E falei: "Vai viver a sua vida", e essa palavra dele foi muito bom para mim. sim. Ele ter segurado a minha mão e falado que ele ia passar junto comigo, e Uhum, que a gente venceria junto, uhum. né. Sim. E aí veio esse baque, assim, seu chão se abriu, você achou assim: "Realmente vou morrer". Abriu, e aí a gente conversou com a nossa filha por alto, né, e ela sem Uhum, entender nada de querer um irmão e já vem uma doença, uma loucura. Aí fui para o Hospital das Clínicas. Tive que ficar internada por uma semana, porque era pandemia, o cartão estava demoraria, e eu não tinha tempo para demorar, eu tinha que correr contra o tempo. entendi. Aí eu fiquei no PA internada, ele ficou uma noite comigo, mas depois foi embora, porque não podia Não ficar, podia. estava cheio, e o PA era um lugar que eu não poderia ficar, porque eu estava com algo que já não estava mais no útero, não sabíamos nem onde que E não tinha estava. nem certeza ainda onde que estava então? Não, ainda não. Não Nossa. tinha certeza onde que Uhum, estava. E eu no PA e eles tentando fazer com que eu subisse para poder o oncologista vir conversar comigo, então todo dia ele reclamava porque que eu ainda estava no PA. Aí a família, os familiares começaram a ficar bravos: "A gente vai chamar reportagem, porque tem que uhum. subir". Só que nessa noite e eu: "Calma gente, vai dar tudo certo". Aí o enfermeiro-chefe chegou: "Edilane, você está aqui ainda, você não podia estar aqui, vamos dar um jeito". Eu falei: "É, dá um jeito mesmo, que o familiar já está bravo". Aí eu subi, aí já subiram comigo para o quarto, nesse dia eu achei até que eu estava no hotel 5 É estrelas, mesmo? porque quarto silencioso, tinha só mais 2 pessoas, Ah, sim. uma cama confortável, né, essa noite Deus me deu um sono, eu falo que Deus faz tudo, né. Eu nunca dormi esse sono mais na minha vida, eu nunca dormi antes, e nem nunca mais dormi esse sono, de tão gostoso. Aí uma médica foi me acordar para olhar minha pressão de madrugada, eu pulei, porque estava dormindo muito bem. Entendi. E assim, vamos colocar assim, né, 3 sustos, né. Primeiro uma alegria da gravidez, Isso, depois essa notícia aí, né, da gravidez molar que você também nunca não tinha ouvido falar e nem sabia da gravidade, né, da exatamente. gravidade. E depois vem uma notícia de quimioterapia, né, como a gente falou aqui que eu acho que a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é morte, né. Morte. Mas em tudo Deus tem um propósito, né, em Tem. tudo o Senhor tem um propósito. E durante esse período, durante essa turbulência, Deus trouxe algo no seu coração? Eu sei que tem esse primeiro momento, né, da 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 Edilane humana, de nós seres humanos, de nos assustarmos, de chorarmos, de às vezes até nos revoltarmos, vamos colocar assim. Mas eu sei que depois que passa isso tudo, esse momento,
o Senhor costuma trazer uma palavra, o Senhor costuma trazer algo que vai, né, trazer uma paz no nosso coração. Neste momento aí, igual você falou que teve esse sono, né, do justo, do justo. o sono do justo, você teve esse sono aí, você sentiu que o Espírito Santo trouxe algo no seu coração? Ele te deu uma certeza que você seria curado ou não? Como que foi? É, foram vários processos, igual no Sim. Sofia, quando eu fui fazer a segunda curetagem, eh, eu quase morri. Eu É praticamente mesmo? morri, porque não pode tomar RAC com menos de um mês. E eu Ah. teria que tomar de novo com 22 dias. Hum. Aí eu entrei para aquela sala, o Cleiton ficou do lado de fora, aquele tanto de médico, né, anestesista, 2 obstetras e aquele monte de que eu nem sei mais, os enfermeiros. E aí eles me mandaram posicionar e o obstetra e o anestesista começaram a discutir, porque o anestesista pegou o meu prontuário para olhar e viu que tinha apenas 22 dias. E ele falou que não podia dar aquela quantidade de anestesia. O obstetra falou que teria que dar, porque senão eu não aguentaria. E Nossa. foi uma discussão. Aí eu, posicionada, falei: Senhor, estou em Suas mãos. Aí eles discutiram, o anestesista falou que ia dar metade, e quando ele aplicou, eu tive um apagão que eles não puderam fazer Cure a curetagem. a curetagem, porque eu estava, a pressão caiu muito, é como se eu tivesse realmente morrido. Quando eu Uhum, voltei, aí eu falei: "Acabou?" Aí plena, eu estava em paz nessa hora quando eu uhum. voltei. Aí eles falaram: "Não, você estava morrendo, olha seus batimentos cardíacos". Aí eu olhei, estava 20. E quanto tempo depois disso? Ai, Da eu não sei, o Cleiton sabe mais ou menos, mas demorou acho que uns 5 minutos, eu não sei direito, foi Nossa. muito tempo. Uhum. Aí eu olhei assim, ele mandou olhar, eu olhei e falei: "Senhor, estou em tuas mãos". E começou a subir. Foi subindo, eu arrepio como se fosse Nossa. hoje. E o tempo todo eu via o cuidado de Deus, que igual você falou, vem esse lado Isso. mais do ser humano. Mas nesse outro dia, né, que eu subi para o quarto, o oncologista veio, eu estava sozinha, não tinha ninguém, não podia ficar devido à pandemia, e ele sentou comigo como se ele fosse exclusivo médico meu. E ele me falou com toda calma: "Você está com mais de 15 nódulos, está no pulmão, a gente tem que correr contra o tempo para não ir para o cérebro, como você já leu tudo, e eu vou dar o meu melhor e você tem que colaborar comigo". Aí ele jogou tudo, eu vou dar o meu melhor. Aí eu perguntei: "É tratado como seria no útero?" Ele falou: "Não sei, eu vou dar o meu melhor e preciso que você me ajude, porque o paciente tem que ajudar o médico". E aí eu comecei a chorar e falei, aí ele falou que eu faria uma quimioterapia, que eu ficaria careca. E aí eu falei: "Nossa, minha filha, meu marido e minha mãe". Foi as 3 pessoas, né. Você falou com ele na hora? Sim. Aí ele falou: "Então, pela sua filha, pelo seu marido e pela sua mãe, a gente vai lutar juntos". E aí ele falou que ia ligar para o Cleiton ir para o hospital, que iniciaria à noite a quimioterapia. E a gente não sabe nada, muito vasto, né, muito documento, é muito papel, é muita correria. Aí fiz a primeira quimioterapia, ele falou que o Cleiton tinha que ficar atento a noite inteira, porque eu fazia quimioterapia e corria 12 horas na veia. Pegava 7, igual pegou 7 da noite e terminou 7 da manhã. Uhum, Então eu não podia ter intercorrência, eu não podia dar nada nesse período, né, uhum. e teria que fazer bastante xixi, e Deus ele foi honrando ali, eu não tive enjoo, eu não tive nada, eu fiz o xixi até a mais para poder limpar, o Sim. remédio tem que entrar, fazer o que ele tem que fazer e E sair, sai? para não dar tanto efeito colateral, porque dá. Sim. E e a gente foi vivendo as surpresas do Senhor, assim, dia após dia, a gente não questionou. Eu e o Cleiton não questionamos a Deus, Glória a Deus. porque eu também não sei por que que eu não questionei, mas a gente não questionou e o que me via no meu coração era para agradecer, era a palavra gratidão. Deus ele nos conhece desde que formou. É verdade. Eu eu não era uma pessoa muito grata, É mesmo? não era uma pessoa muito grata, eu não sabia ver as coisas, né, o acordar, o Uhum. café na minha mesa. Então eu vejo que Mas Deus trouxe. você era uma pessoa que murmurava ou não? Você só, tipo assim, só, levava tudo como comum? "Ah, a comida tá aqui, beleza". Não, não vejo que eu murmurava tanto, mas eu murmurava. Sim.
Murmurava, não sei se devido à criação, não sei. A Entendi. gente vai aprendendo, né. Isso. E murmurava, às vezes, o Cleiton é que sabe falar mais, né. Mas murmurava, não via como comum, Comum, sabe, não sim. agradecer de estar viva, não agradecer de ter a minha casa. Uhum, Então eu vejo que Deus tratou comigo isso, uhum, porque lá eu estava agradecendo. Mais um uhum, dia de vida, por mais que eu achava que a quimioterapia ia ser a morte, iria me matar, eu via que Deus estava cuidando de mim. Então, assim, Deus, pastor, ele nos carregou, ele carregou a minha glória casa no a Deus. colo. Uhum, A gente viveu o inimaginável em Deus, experiências com Deus, da minha filha ter apenas 10 anos de idade. E no domingo ela colocar a mão sobre a minha cabeça com muita autoridade, glória a com muita Deus. unção, e pedir ao Senhor que passasse comigo naqueles medicamentos, que Glória. encontrasse a minha veia, porque ela via a gente comentando, né? Sim. Das dificuldades, ela não ia, ela foi só no último dia Uhum, que ela conheceu, né. E a gente viu assim, a gente viveu o sobrenatural, uhum. em todo sentido. Quando o dinheiro acaba, Deus mostrou pra gente que não é o dinheiro, que não é o nosso braço que faz. A gente trabalhava por conta na época, com vendas, se vendia tinha, se não vendia não tinha. É a dependência dele. E aí É a ele de nos colocou na dependência dele, uhum, total, total. total. E não faltou nada, pastor, a gente Glória a tinha para Deus. doar, Glória a Deus. a Sim. gente tinha para doar, a senhora acredita? Acredito, bem sei o que é isso. Acredito sim. E é uma coisa tão, assim, interessante, porque você estava passando esse período difícil e e o mundo estava passando uma situação muito difícil, porque a pandemia, né, era algo Isso, novo também, né, foi algo sim, novo, algo que eu assustador. nunca assustador, eu nunca imaginei passar, né, uma pandemia, e foi algo que trouxe, né, muita angústia, muita a gente sem saber, né, e olha para você ver, Deus também te guardando disso, que você não poderia de jeito nenhum pegar o covid, né, Eu porque era algo poderia no estar em pulmão. um hospital e eu ia 2 vezes na semana. Olha para você ver. Olha como que Deus faz as coisas inverso totalmente. Sim, né. E até mesmo, sabe, essa presença, né, igual você falou aí, né, porque não poderia ter, né, ninguém fisicamente falando assim, né, a não ser os pacientes, enfermeiros, médicos que estavam ali trabalhando, mas você não poderia ter ninguém que você confiava naquele momento. Seu marido não podia entrar, né, uma amiga sua não podia entrar, Não, sua filha também não, por ser de menor, mas a presença do Senhor com você, né. não, eu lembro que eu chorando, ele saiu para prescrever a medicação, e aí a acompanhante de uma moça que ela veio a falecer, ela falou ela passou para ir no banheiro e ela estava chorando com o que o médico tinha me falado e o que eu tinha falado, só que eu estava de costa. A Uhum. minha cama era a primeira, o médico estava assim e ela estava lá atrás. Quando ela passou, eu falei para ela: "Você pode me dar um abraço? Eu preciso de um abraço". Eu em lágrimas. Aí ela falou: "Claro, eu te dou um abraço". Aí eu chorei, abracei ela apertado, apertado. Aí quando eu parei de abraçar, ela falou assim: "Edilane, era eu que precisava desse abraço". Olha pra você ver, pastora. É, isso acontece muito, assim, né, a gente servindo, né, na igreja, tem vezes que a gente chega, eh, mesmo assim, precisando de um abraço e vem alguém e fala: "Pastor, ora para mim", e a gente comenta isso também com o diaconato e tudo, "Ora aqui para mim, tô com uma dor", você é curado, não porque alguém orou por você, mas porque você foi obediente àquilo que Deus mandou você fazer. Então eu creio que ela recebeu essa cura de Deus, né. Ela não era a irmã dela era pastora e ela não era convertida, ela aceitou Jesus. Glória a Então Deus. Deus ele tem os planos, né, pastora, dele que a Muito. gente não vai entender, Os caminhos de nunca. Deus são mais altos que os nossos Exatamente, sempre, né. Sim. exatamente. E aí, vamos lá, quanto tempo, você precisou fazer a quimioterapia? Então, o oncologista, o doutor Ebert falou para mim assim: "Edilane, o seu caso é diferente de um câncer de mama, por exemplo, que a gente pega um diagnóstico de câncer de mama e fala assim: "Você vai fazer 20 quimioterapias e de 20 em 21 dias e você vai fazer 10 rádio e acabou". Uhum, O meu caso não tinha, era quando o beta-HCG negativasse. Então eu não tinha uma data para acabar, eu não tinha quantidade. uhum. Isso já me assustou, né, porque a gente gosta
de Mudar, já tá. tá no ruim, então fala quanto tempo. Aí por eu ser assim, Deus falou: "Não, então vamos fazer é ao contrário, não tem tempo". Sim. Aí ele falou: "Às vezes seu cabelo não vai cair todo, mas às vezes vai". Foi E te preparando, né? foi me preparando. Sim. E aí ele conversava muito com a gente, ele nos ensinou muito também, Uhum. creio que ele aprendeu. Uhum. E aí o primeiro ciclo de quimioterapia que eu fiz, o beta-HCG caiu muito, muito, assim. A gente viu a mão de Deus Depois da totalmente. primeira Da quimioterapia? primeira. Olha, Aí que eu lembro que eu bênção. peguei o resultado, a gente estava na casa do meu sogro, e aí eu abri e em lágrimas eu falei: "Olha, tá 4.000", eu não lembro quanto que ele estava, mas ele estava 4.000, ele estava tipo milhões e ele foi Nossa, para 4.000. E aí a minha sogra falou que era uma vitória muito grande, eu fui pro quarto para orar, dobrei o joelho, agradeci sim, muito a Deus. E ele, o oncologista também ficou muito surpreso. surpreso e falou de trocar a medicação e talvez não, o cabelo não cairia todo e essa coisa toda. Só que o beta começou a diminuir, a cair lento, Uhum. lento e durou 10 meses. 10 O meses de tempo quimioterapia. do Senhor, 10 meses de quimioterapia, Uhum. toda semana, 2 vezes na semana, Nossa, e uma de 12 horas. A gente chegava no hospital umas 6h30, porque começava às 7, pegava a minha veia, 7 da noite tirava. Eu ainda passava na consulta com o oncologista. Então a gente chegava em casa por volta de 10, 10h30. uhum. Minha filha ficava com a Priscila, minha cunhada, que foi o nosso apoio, né, nessa Que época. bom. E e Deus foi cuidando, foi encaixando o Cleiton lá às 12 horas do meu lado, né, na cadeira dura, assim, no corredor. E de 5 em 5 minutos eu pedia para ir no banheiro e ou era ele ou era uma mulher para me acompanhar, Sim, porque eu ia muito no banheiro, não sim. tinha que ter cuidado, porque quando você está fazendo, tomando quimioterapia, não pode perder a veia. Se perder, acabou. Volta todo o Começa do processo. zero, como se fosse Começa do do zero. zero, então tem que ter muito cuidado. Ah, Aí foi só o Cleiton, teve um dia que a Leila foi, porque ele tinha um tratamento de dente, uhum, e a Leila foi ficar comigo essas 12 horas, mas no mais foi a gente mesmo. uhum. E quero honrar a vida dele aqui, né, que É, cuidou de mim, glória a que Deus. como aquele marido que falou lá no altar que cuidaria, né, na Amém. saúde, com cabelo, sem cabelo, Isso e ele cuidou, é ele e a minha filha foram, assim, essencial. essencial. Meus pais e minhas irmãs também foram Uhum, super presente na minha vida. uhum. Os cunhados, né, os Sim, sogros em oração o amém, tempo todo. amém. Muito amigo, pastora, Que muito amigo. bom. Num período que não podia ter visita, todo mundo falava: "Eu posso ir te ver?" Eu falava: "Pode". E eu aí o Cleiton dava um álcool em gel, eu punha máscara, e a nossa casa nunca teve tanta visita, Uhum. tanto carinho, É. tanto presente, Porque tanta isso também faz toda a diferença, né, a gente ah, perceber como as pessoas se importam, né, nesse período de sensibilidade, medicações muito fortes, né. sim, eu Então, acredito que já na isso pandemia, que também é algo, né, que com certeza eu acho que já pesou muito, o ambiente do hospital já é muito pesado, né, sim, pessoas com todos os tipos, com câncer mesmo, né, que eu acho que vocês ficam no isso. mesmo espaço, não é isso? Sim, com Com crianças, criança. com todo tipo de pessoas. Né, então assim, a mão de Deus mesmo Sim, cuidando, pastora, a né. gente chega pensando que a gente está ruim, a gente vê coisas bem piores. Sim. De eu orar por uma mulher que estava com o beta mais alto que o meu, de falar que ela não queria, ela não estava querendo filho, ela tinha quase 60 anos. Nossa, E, e ela Deus, além dela não querer, ela já tinha quase 60 anos sim, e ainda deu o mesmo problema que você, sim, molar. deu mola Isso. e morava muito longe, né, pastora? Dependia de carro de prefeitura. Então, assim, às vezes quando a Nossa, gente acha que a gente está passando por um problema e que a gente acha que é só a gente que está passando, não. Ao redor tem muita coisa acontecendo, muita coisa, muita. né. Muitas pessoas precisando da palavra, Sim. porque eu falo com o Cleiton direto, Cleiton, como, igual hoje que eu perdi um amigo, como que a pessoa sem Jesus para receber a notícia, né, para receber um diagnóstico igual nós, estávamos felizes querendo um bebê Uhum, e vem uma notícia atrás da outra, assim, né? uhum. É com Jesus, não tem. É. E como que foi depois, assim, porque eu creio que como foi essa questão de enfermidade, talvez vocês não conseguiram, né, falar, de uma vez com a filha de vocês, é Ashley? Ashley. Ashley.
vocês não conseguiram falar, né, de uma vez o que estava acontecendo, porque isso podia trazer até um trauma para ela também, né. Como que foi esse período para contar, para conversar? Ela entendeu? Como que foi? Pastora, foi bem complicado, porque o Hum, meu oncologista falou assim: "Edilane, eu preciso da sua mente muito bem. Você com uma mente boa, você vai ajudar no tratamento. Você depressiva, chorando, questionando, vai atrapalhar a gente". sim, Então eu foquei em ficar bem, porque eu queria ver ela crescer. sim, Ela ia fazer 10 anos ainda, né, em abril, e, assim, eu não a gente falou com ela que estava, né, que tinha acontecido, mas falou bem pincelado e falamos rápido, sim. nervosos, né, naquele auge, e deixamos ela. Só que a Bruna e a Juju ia toda segunda-feira na minha casa. Quem que é Bruna e Juju? São minhas amigas. Ah, tá. A gente era da mesma igreja Sim, e a Bruna ia e orava, levava uma palavra. sim, E eu falava com Deus: "Deus, cuida da Ashley". Era só que eu falava: "Deus, cuida da Ashley, cuida da Ashley". E só, porque eu não queria nem ficar perguntando muito: "Como é que você tá seu dia? O que que você comeu?", porque eu não podia. entendi, E pensando nela mesmo, no amanhã. entendi. E aí, Bruna um dia chegou lá em casa uma segunda-feira, depois que a gente chegou, aí ela foi orar. Ela orava quando ela já ia embora. Aí a gente dava as mãos na sala, ela falou assim: "Hoje Deus não me mandou orar por você, Edilane, Deus me manda orar pela Ashley. Você está bem demais, você está orando pelas pessoas. Hoje é para orar pela Ashley". E eu estava de mão dada com a Ashley, eu senti que ela chorava muito quando a Bruna falou. Então Deus, ele cuidou disso. E a Nossa, Bruna foi orando e falando as palavras e abraçou com ela, e Deus cuidou dela nesse período, né. ela foi ministrada pelo Ela foi Senhor. ministrada pelo Senhor. Ah, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Deus cuida de tudo, né? Cuida. Deus cuida de tudo. E hoje ela tá com 15 anos, 15 faz anos. 16, dia 12 de abril agora. Glória a Deus, ai que bênção, né? Bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, então, durou 10 meses essa quimioterapia, né? E depois dessa quimioterapia, teve mais algum processo? Aí a gente faz o beta-HCG. Quando acaba a quimioterapia, o beta-HCG negativou, negativou. Não tem que fazer mais nada. Ah, tá. Não tem que fazer Que aí acompanhamento. normalizou. Normalizou. Não tem que Sim, fazer acompanhamento oncológico por sim. 5, 10 anos, ou 15, ou a vida toda. Ah, sim. Não tem que fazer exame. Não tem. O Uhum. beta caiu, ficou o normal de uma mulher não gestante, tá tudo ok. O que a gente faz é por um ano o beta-HCG todo mês, uma vez no mês, por um ano Uhum. para ver se ele não teve alteração. Depois disso, a mulher, querendo, pode engravidar de novo normalmente. No Sim. nosso caso, não queríamos. O gato escaldado da água quente tem medo da fria. É. E Aham. a gente achou por melhor, o Cleiton fez vasectomia, mas eu também, durante o tratamento, eu entrei na menopausa. Sim. Já. Uhum. Tá. E desse de todo esse acontecimento, né, vamos colocar assim, de toda essa situação, o que que mais te marcou? O que que você fala assim, através desse testemunho o Senhor me marcou com isso, eu aprendi isso, isso nunca vou mais esquecer. O que que o Senhor te tocou com todo esse testemunho, com toda essa situação? Sobre gratidão, Gratidão. sobre agradecer em todo o tempo, seja o tempo difícil, todos nós vamos ter, né? A felicidade, ela não é para sempre. Vem, né? Os tempos difíceis vêm, os tempos bons e Sim. vem. E em todo o tempo agradecer, agradecer se tiver, se não tiver, Uhum. eh, os amigos, a ser as pessoas que eu tive no momento que eu precisei, Sim. né? Eu procuro ser o máximo. Eu já, sobre ser atenciosa, eu já era com as pessoas, Sim. mas eu me tornei mais, né? Uhum. E é isso que me marcou, sobre dar amor, abraços, porque às vezes a gente acha que a gente precisa de um abraço, mas às vezes a gente vai abraçar e é o outro que está Não tá precisando. precisando. E Deus nos chamou para isso, né, pastora? É. E quando a gente percebe, assim, né, que é algo do Senhor, né, porque, Deus, ele tem o poder de dar vida, ele tem o poder de tirar. O único, né, que tem essa legalidade, que tem essa chave, né, vamos colocar assim. Então, você passou por esse período, mas dá para entender, né, que a mão do Senhor em todo o tempo esteve guardando a vida de vocês, igual você falou, né, eu trabalhava por conta própria, né, vocês
você falou que trabalhava por conta própria, e de qualquer forma, mesmo se não fosse essa questão da enfermidade, talvez teria a questão da pandemia também, que talvez teria esse bloqueio. E foi um período que, igual você falou, né? Eu não precisei de nada, assim. Eu tinha para, né? Não é que eu não precisei, você ganhou tanto que você tinha até para abençoar. Pastora, internada lá, uma amiga mandou: Eu preciso, não existia Pix, eu preciso da sua conta, me manda a sua conta. Aí eu lembro que ela fez um valor e tudo que foi passado, a gente tinha que comprar um remédio, que esse o SUS não dava. Tinha que comprar aparelho de pressão, porque tinha que olhar a minha pressão de hora em hora em casa. Sim, Termômetro, porque a Ashley já estava maior, então não tinha mais termômetro. Eu sei que o que ela passou foi para esses gastos da saída do hospital. Uma amiga também, ela, Edilane, quando você estiver saindo, você me fala. E aí chamou lá em casa, a gente tinha acabado de chegar e foi chegando frutas e verduras e carne, e iogurte, biscoito e pastora, não cabia no meu armário, não cabia na minha geladeira. meu O meu Deus. marido falou assim: acabou, o entregador falou: não acabou, não, tem mais. E aí a gente não. Porque aí eu tive uma alimentação que teve que mudar minha alimentação. Eu não podia comer derivado de leite, tomar leite, Uhum. nem derivado. Eu amo um queijo, É mesmo? foi muita Como uma prova, boa mineira? como uma boa mineira. E nem uva, eu não podia comer uva. Uva. O Porque tem alguma cacho, vitamina? Alguma... não, o cacho da uva, o cabinho dela, Ah, fica bactérias ali que nem lavando. é mesmo? Meu médico falou. Que Então não isso? come uva nem pensar, Edilane, porque você não pode ter nada. Você está Aham. fazendo um tratamento muito forte onde você não pode ter nada. E aí nem uva e nem leite derivado do leite. E foi chegando tanta coisa na nossa casa e o Cleiton, meu Deus, onde que eu vou colocar? O freezer não cabia de carne. Uhum. E no outro dia a gente foi doar algumas coisas que não dava, né, conta de comer. Sim, E coisa linda. apareceu um trabalho para ele, ele já tinha trabalhado para esse pessoal um tempo, quando a gente era solteiro, e ela ligou. Cleide, você não tem alguém para me indicar? E ele falou, tem eu. Aí ele trabalhava 3 vezes na semana para as duas cuidar de mim e foi adaptando assim, né? São também da nossa família, esses patrão dele. É a nossa família também, é o Que nosso bênção. apoio que a gente tem. E é isso, pastora. Nossa, é muito forte, né? É muito forte. Sempre. Na pandemia, de você estar sem trabalhar e ter para doar. É. E sempre um ia visitar e levava alguma coisa. E era assim, Deus supriu tudo. O Cleiton fala, nunca vi a minha casa com tanta fartura igual Aham. que ele prega, né? Então ele de vez em quando ele dá uma pincelada no testemunho. Sim. É. É o Senhor fazendo além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Além, né? pastor. Ou Sempre além. imaginamos. A Ou gente não imaginamos. É. imaginava. Só para a gente, antes de encerrar essa questão do testemunho, você falou uma coisa a respeito de um remédio que você precisava de tomar, uma injeção, Ah, parece. é. Eu queria que você falasse, que eu achei também muito interessante. A cada ciclo que terminava, eu tinha que tomar uma injeção Cada aqui em ciclo casa, da da quimioterapia. quimioterapia. Aham. Eu fazia segunda, terça e na outra semana segunda. Sim, Aí encerrava. entendi. Aí para começar outra de 12 horas na outra segunda. Sim. Aí nesse intervalo eu terminava na segunda, na quarta eu tinha que tomar uma injeção na barriga, que acho que era para imunidade, eu não Uhum. lembro mais agora. Sim. E devido à minha imunidade não ter caído, eu não estava conseguindo, porque o correto para os médicos é que a imunidade caia já na primeira quimioterapia. Sim. E a imunidade não tinha caído. E ele fazendo o pedido, e o governo não liberava. A ampola custava 4.500, pastora. Uhum. E Nossa. aí meu pai falou que dava um jeito e que a gente ia comprar, que tinha que tomar, tinha que tomar. Eu falei, pai, mas a gente não vai dar conta, não tem tempo para terminar isso. E você falou que o governo não liberava pelo fato que a sua imunidade não abaixava. Então, se não Isso. baixava, não tinha algo ali médico, vamos colocar assim, para comprovar que você estava necessitando daquela Isso. Aí eu medicação. acho que é como se o médico estivesse pedindo para Entendi, ele, né? Eu entendi. acho que é assim. Sim. Aí o meu médico tirou férias por 15 dias e veio uma outra médica substituí-lo. Uhum. Aí ela falou pro Cleiton, ela falou, você já tá tomando Filgrastim, que eu acho que chamava. Aí eu falei que eu não tinha conseguido, porque a imunidade tinha caído. Ela falou pro Cleiton, vai na enfermaria e conversa, porque tem pessoas que ou morrem ou não faz o tratamento mesmo, que tem pessoas que não faz. Uhum. E aí precisa da mesma medicação, a mesma quantidade, vai lá olhar.
O Cleiton foi lá, a medicação estava lá, pastora, Tá vendo a mão de para a Deus mais uma glória do vez? Senhor. Tá vendo? Não, toda vez a mão de Deus. É, glória a Deus, né? Maravilhoso esse testemunho, né? Que Deus continue abençoando, fortalecendo. Hoje aí sua filha, na época estava com 10 anos, hoje vai fazer Vai 16, né? fazer Então já 16. tem 5 anos que você passou por esse processo, Isso, né? hoje está fazendo exatamente 6 anos que eu Hoje, fiz a primeira, hoje. glória a Deus, Deus é Hoje, bom. eu falo que Deus não trabalha com coincidência, né? É Não é verdade. coincidência. Uhum, Deus já sabia desse dia que eu contaria. sim, Igual a senhora falou que ele tem o poder da vida e da morte. é. E ele me permitiu viver. Vivi. E tinha promessas durante o processo que eu contaria o testemunho muito longe, em vários lugares que alcançaria. E o tempo também é de Deus. Assim como foi 10 meses, o tempo da gente encontrar naquele café que eu não ia, você não ia. E, e hoje estou aqui, né, nesse podcast. Eu creio que muitas pessoas não conhecem, nunca ouviu falar de Molly Datform. Eu estou escrevendo um livro Ô, glória. sobre Amém. e agradeço muito, né, pela Amém. oportunidade de estar aqui compartilhando o que Deus fez. Nós que agradecemos. Vai ter segunda, vai ter a volta, né? Para falar do livro, com a Amém. glória de Deus, né? Em nome Amém. de Jesus. Deus é maravilhoso. E eu queria agora que você resumisse em uma palavra. Vou te falar uma frase e você vai falar para mim em uma palavra o que significa para você. Família. Tudo. É uma bênção, né? Glória a Deus. Como foi forte aí, e é sempre necessário, né? E como foi necessário nesse período que você passou. Sim. Deus, Meu tudo. Não sei viver sem o Senhor. glória a Deus. Amém. Fé, Ah, é preciso ter. É preciso ter. Nem que alguns dias ela vai estar bem pouca, bem pequenininha, sim. mas a gente precisa dela todos os dias, né? Glória a Deus. Amém. Chamado, O chamado, não sei se eu vou saber responder. Acho que é isso, né? Eu vou contar meu testemunho, conto, né? Sempre que eu posto, que tá fazendo um ano. glória a Deus. Aleluia. Amém. Um sonho, tem um sonho. Tenho muitos, né? Mas a gente aprendeu, pastora, nesse processo, porque a gente era obreiro na igreja que a gente congregava e a gente decidiu dar um tempo nesse cargo de obreiro. A gente falou com o pastor para poder correr atrás uns 5 anos da nossa empresa, conquistar as coisas, né? Sim, Que a empresa propôs para a gente, as metas. sim. E aí veio isso, né? Porque a palavra de Deus fala que primeiro o reino e todas as coisas. E aí a gente inverteu. A gente foi fazer com os nossos braços e, e deu ruim, mas grata porque Deus cuidou. Deu bom porque Deus mostrou a dependência, né? Isso, isso. Aprender a E dependência. hoje a gente está fazendo isso, pastor. A gente não abre mão dia nenhum e por nada. O trabalho é depois, as outras coisas é depois. E são acrescentados. São, Busca o têm primeiro reino sido de Deus acrescentadas. e a sua justiça e as demais coisas têm sido Tem acrescentadas. sido, Glória a pastor. Deus. Amém. Um propósito. Propósito de vida. Então, a gente está nessa nova congregação e lá tem o trabalho de hospital, né? E a gente quer fazer porque quando eu estava lá, eu fui ministrada, a gente foi ministrado, então Sim. chegou o tempo, Isso. né? A gente vai fazer a capelania e a gente vai estar indo. Quero entregar aquilo que eu recebi. É maravilhoso esse trabalho no hospital. Eu fiz um período. Depois da pandemia eu não voltei e eu me desliguei do grupo e tudo, mas assim, o período que eu fiz é muito forte. Eu fazia dentro do CTI. É Ó. algo muito forte. E quase ninguém queria. Só eu Não, e mais uma pessoa que gostávamos de fazer dentro do o CTI. pastor líder falou que falta pessoas para esse É, trabalho. Então eu e o Cleito a gente quer fazer esse isso. trabalho.
e eu não vejo outro propósito se não for primeiro para o Senhor. É, não existe. E depois ele vai acrescentar os sonhos que eu tenho, que a Glória gente a Deus. tem, né? Amém. Com ele tudo vai, né? Tudo. Ué, aleluia. Um versículo que te define, que te definiu durante esse período que você passou. Uma palavra da Bíblia, ou uma história assim da Bíblia que te define. Você fala, não, isso aqui encaixou para mim, ou ficou no meu coração marcado. Olha, pastor, o que ficou no meu coração marcado é que eu ouvia muito a Damares. E ela tinha lançado um CD na época, e o Cuidar de Deus é lindo. Esse hino, Deus mandou ela fazer para mim. Do agir? O agir. O agir de Deus é lindo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, E, não é não. não, Não, não é né? sabor de mel, não. Não. Cuidar de Deus. Chamou cuidar de É Deus? cuidar de Ah, Deus. tá. É o Essa eu não novo ouvi, não. CD, novo, assim, Ah, nessa época entendi. que ela É. lançou. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Depois eu vou até ouvir. Esse eu não conheço ainda não. É lindo esse CD dela. É, né? Aleluia. Então, eu ia perguntar uma música que marcou a sua vida durante esse período ou na sua caminhada cristã. Eu ouvia só essa, pastora, só essa. Ela, naquele dia que estava mais fraca, né? Sim, Mas, eu tô estressada, não quero mais fazer esse tratamento porque eu descobri que eu podia falar não. sim. E o Cleiton, não, ela não vai falar não, doutor. O que o senhor falar, ela vai fazer. E aí eu agarrava, lia, né, muitas mensagens que eu recebia bíblicas. Amém. Seja forte e corajosa. Amém. E acredito que eu fui forte e corajosa, Muito, mas com porque eu certeza. tive pessoas fortes e corajosas do meu lado, que mesmo, né, diante da pandemia, foram me visitar, foram me abraçar mesmo de longe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né, eu ia te perguntar a questão da música, você já falou, desse CD da Damares, né? E aí, eu queria te perguntar também, você conhece alguém que tem algum testemunho forte que você gostaria que viesse aqui no Pode Adorar, contar? Você tem alguém que você gostaria de ouvir, que você Eu tenho, conhece? mas no momento, pastora, eu não consigo te falar. Eu Aham, tenho, sim. mas a gente fica um pouco nervosa, né? Mas não fica não, deu tudo certo, graças a Deus, tá dando tudo certo. Deus no controle de todas as coisas. Então é isso. Quero mais uma vez, né, agradecer ao Senhor pela sua vida, né? Queria que a gente orasse aqui nesse Amém. momento, agradecendo ao Senhor, porque eu já recebi mais uma vez, fui ministrada mais uma vez, fui naquele dia ali, Amém. nada em vão, né? Nada. Nada em vão, né? Foi aquele café gostoso ali, né? Com amigos, com pessoas do Senhor, mas eu sei que nada é em vão. Deus, ele Nada. nos direciona em todas as coisas. Aquele dia eu fui impactada, hoje eu fui assim, mais ainda, porque Amém. com cada detalhe, né? Vendo o amor de Deus, o cuidado do Senhor, vendo que sempre o Senhor está nos chamando para ser dependentes dele, né? E ser grato. Né? O que Grata. ficou no meu coração foi isso, a dependência do Senhor em todo tempo. E a gratidão, A gratidão porque acima de todas as coisas. Porque nós não somos merecedores de nada. nada. Eu Nada. não merecia. Eu também não. Mas ele quis, ele nos chamou, nos escolheu, tem cuidado. Glória a Deus. Então, eu quero orar pela sua Amém. vida, Amém. pela vida de você que está assistindo aí conosco. Quero que você compartilhe esse testemunho, gente, diante de Deus. Eu fiquei o tempo inteiro aqui arrepiada, sentindo a presença do Senhor, a graça e a misericórdia, porque é lindo quando a gente vê o cuidado de Deus, sabe? E ela falando, eu ia lembrando de alguns testemunhos, de algumas coisas que aconteceu comigo também. A gente vê esse papai que cuida, esse papai que guarda, esse papai que liberta, e que quando ele permite nós estarmos diante de uma batalha, diante de uma guerra, aleluia, ele Glória. assume o comando. Aleluia. Ele assume o comando, ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa só, você não está sozinho. Então, o mesmo Deus que agiu na vida da Edilane é o mesmo Deus que age na minha vida e pode agir na sua vida também, para a glória do Senhor. Amém? Então, compartilhe esse testemunho para a glória de Deus, para a glória de Deus. Né? Eu creio que você foi abençoado, compartilhe, e eu sei que o Senhor vai continuar fazendo. Pai, dá sua mão aqui. Amém, Pai, Jesus. em nome de Jesus, Obrigado, eu quero Deus, só te por esse agradecer, eu período. quero ser grata.
Aleluia. Obrigado, Eu quero ser Jesus. grata, Pai, nessa Obrigado. noite, porque O até Senhor já havia aqui o Senhor nos escrevido ajudou. esse dia. Ô Pai, obrigada, Pai, pela vida do Cleiton, pela vida da Estela, pela vida da Edilane. Obrigada pelos Obrigada, amigos, pelos Jesus. familiares. Obrigada. Sobretudo, obrigada Obrigada por por tua ter me presença. Que em sustentado. cada passo que ela contou aqui desse testemunho, eu só senti a tua presença, eu só vi as suas mãos. Aleluia, Deus. Pai, nós Obrigada, sabemos, Pai, que contando Jesus. assim algo muito rápido, nós vivendo detalhes, às vezes é mais difícil, mas em todos eles nós podemos dizer: o Senhor não abandonou, o Senhor não Aleluia. deixou ela, e o Senhor Obrigado, está com Jesus. ela para continuar cumprindo Glória a o propósito Deus. para qual o Senhor chamou. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que está em casa, que está precisando de um Em nome milagre, do que seja Senhor tocada Jesus. agora, Em Labaxara, Canta, nome de Decaia, pelo Jesus. teu Em Espírito nome de Santo, que seja Jesus, Pai. tocada agora pelas Que suas seja fortes tocado, mãos. Pai. Essa pessoa que porventura está passando por quimioterapia, que está Em passando nome por de algum Jesus, outro Pai. tipo Vai de de encontro. enfermidade, está com uma Envia o mesmo situação que cuidado, acha Pai. que O não tem mesmo carinho, saída. Ó Pai, Deus. nós declaramos nessa noite: o Senhor é a saída, o Aleluia. Senhor é o caminho, o Senhor é a Aleluia. verdade, o Senhor é a vida. Então Aleluia. nós queremos depender do Senhor todos os dias e te agradecer por essa rica e abundante Obrigado, Jesus. oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Amém? Jesus. Que Deus Amém. abençoe. Amém. Muito obrigada, Nós pastor. que agradecemos, gente. Então, esse foi o nosso primeiro podcast Pode Adorar. E eu quero convidar você a se inscrever para dar o seu testemunho. Você que tem um testemunho que o Senhor falou com você, através do 992253887, você vai falar com a Kelly. E você vai poder contar aqui também o que Deus fez na sua vida. Irmãos, nós vamos ter histórias aqui maravilhosas. Que a mão do Senhor continue guiando a sua vida e nós queremos ouvir. Então, você é o nosso convidado. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até o próximo podcast. Em nome de Jesus, pode adorar.